Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bem, hoje para nossa correção das tarefas, aquelas 4 tarefas que vocês entregaram para vistagem no sábado, a gente vai fazer a correção delas agora. E para isso eu conto com 2 câmeras. Então eu tenho uma câmera de selfie, é nóis, e eu tenho uma câmera aqui. Olá! Uma câmera direto numa folha, tá? E essa folha a gente vai resolvendo, caso precise escrever alguma coisa, a gente vai fazendo na folha, beleza? Se não, a gente faz, porque eu tenho aqui também, deste lado, aqui, a projeção dos slides que eu coloquei, dos prints que eu tirei, das fotos que eu fiz, dos exercícios. Então, se você tiver a apostila por aí, ou a tarefa que você fez na apostila, você pode acompanhar. Se você não tiver, você pode acompanhar. A resolução não está tão boa assim, mas eu tenho fotos dos exercícios aqui nos slides que eu vou passar aqui nesse canto da tela, tá? Então, vamos ao que viemos, vamos começar, né? Talvez essa aula dure menos que a média. Eu acho que essas quatro videoaulas geraram exercícios que só a última videoaula que teve um exercício mais longo, que demora um pouco mais. O resto é tranquilo. Um ou outro ali tem um tempo mediano, mas nada muito complexo, nada muito demorado. Então vamos ver se a gente consegue fazer num tempo bacana. Olha, a nossa primeira aula avistada no sábado foi a aula 7, que está inclusive na mesma playlist que essa. Então é só você navegar pelas aulas caso você queira voltar nelas. Foi a aula em que a gente teve uma conversa sobre termoquímica, a primeira conversa em slides que a gente teve, né? A gente tinha tido uma aula inicial de termoquímica sem slides, né? Com cartõezinhos de papel ainda, mas porque eu estava com o meu computador estragado, então eu não conseguia fazer vídeos com slides, porque eu não conseguia ter slides, que era uma vida terrível a minha. Nossa, eu consegui arrumar o computador e agora eu posso fazer uns vídeos sem precisar escrever nas folhinhas de papel e ficar pegando com a mão assim, mostrando. Bom, seguinte, a gente conversou sobre caloria, sobre joule, a gente conversou sobre a ideia das calorias nos alimentos, tabelas nutricionais, conversão entre esses valores nas tabelas, e aí essa ideia de endotérmico e exotérmico, né? E aí, bom, tem uma tarefa, que é uma tarefa de 2 exercícios. Ela foi passada lá junto com a aula, né, que foi postada dia 25 de maio. Foi passada para vocês dia 26 de maio, provavelmente, né, na terça-feira, que é o dia da aula de Química. Que está sendo, né, por enquanto, o dia da aula de Química, nessas videoaulas. E aí é o livro de atividades 6, a página 5. O exercício 1 que está ali mostrando e o exercício 2 que vem depois na mesma página, tá? Então, bora dar uma olhada. Trocas de energia em uma transformação. As imagens a seguir apresentam fenômenos que ocorrem em nosso dia a dia. Classifique cada transformação em exotérmica ou endotérmica. Bom, como é que você faz uma classificação, saber, só de olhar para uma foto, imaginar o fenômeno acontecendo, você descobre se é exotérmico ou endotérmico. Como é que você faz isso? Bom, primeiro, vamos por partes, vamos cada um dos casos e eu te dou o toque para cada um dos casos. Primeiro é a queima da vela, está escrito ali embaixo uma legenda para você, né, embaixo da foto. Queima da vela. Eu coloquei ali uma texturinha, tá vendo, para tapar a resposta. Eu vou tirando as respostas conforme a gente vai respondendo. Você não tem um spoiler, né? Senão não tem graça fazer resolução. Bem, a queima da vela, ela é um processo exotérmico ou é um processo endotérmico? Lembrando que o processo endotérmico é aquele que absorve energia. Em que os reagentes, sei lá, sódio e água, os dois se encontram, reagem lá, e aí eles, para reagirem, precisam absorver energia. Se é o caso de absorver energia, deles absorverem energia nas ligações químicas, jogarem energia que está em volta deles para dentro das ligações químicas e aí eles se ligarem, se for esse o caso,
de absorção de energia pelos reagentes, eles vão absorver energia do quê? Do ambiente ao redor deles. Então eles vão acabar resfriando o ambiente, porque eles estão roubando a energia dos arredores. Isso é uma reação endotérmica, ela resfria. É importante saber isso, que a reação endotérmica ela resfria o ambiente. Ah, só uma coisa, quando dá esse bug aqui na tela de baixo, o meu áudio vai dar uma falhada também. Por quê? Porque eu estou tirando o áudio do meu celular, que está gravando aqui como se fosse uma webcam a folha. E aí sempre dá, por exemplo agora, né? Sempre quando dá essa interferenciazinha assim no cabo, ele dá uma piscada de não funcionar e aí, por consequência, o áudio também dá uma miada. Então eu sei disso e sempre quando acontecer isso, eu vou saber que aconteceu, então eu vou repetir o que eu acabei de falar. Então a gente não vai perder nada da explicação, tá? Sempre quando dá uma bugadinha no áudio, eu repito a palavra que eu falei enquanto ele deu a bugada. Então fiquem tranquilos. Olha, se é uma reação endotérmica, voltando ao que eu estava falando, né? A reação endotérmica é aquela que resfria o ambiente. Ao contrário, a reação exotérmica é aquela que esquenta o ambiente. Então, as combustões, qualquer queima, né, que sai aquela labareda, a chama, pega fogo. Então, as reações exotérmicas, elas são um grande exemplo, né? Um grande exemplo do que elas são é a reação de combustão, qualquer combustão. Pega fogo na gasolina, no álcool, querosene, carvão, madeira, um tecido, alguma coisa assim, que esteja pegando fogo. Esse pegar fogo é um indício de uma reação de combustão. E toda reação de combustão é exotérmica. Então você pode começar a associar a reação exotérmica e lembrar na hora. Opa, eu lembro que uma reação exotérmica ela libera energia. Putz, como é que eu lembro isso? Eu lembro porque eu sei que as combustões são reações exotérmicas, eu sei que elas liberam muita energia. Por que eu sei que libera energia? Coloca a mão próxima, não encosta, que você vai se queimar. Não falei pra você se queimar, tá? Tenha cuidado. Mas chegar próximo de uma fonte de fogo, né, de chamas, como por exemplo a chama do fogão, ou de um isqueiro, palito de fósforo, enfim, de uma fogueira, chegar apenas próximo, não se queime, pelo amor de Deus, você vai perceber que está emanando uma energia que você consegue sentir, aquela energia térmica que está vindo para você. Chega próximo de uma fogueira de festa junina que não vai rolar nesse ano, infelizmente. Estamos em junho. Cadê a festa junina? Pelo amor de Deus, melhor festa do ano inteiro não vai rolar. Eu vou querer fazer uma festa junina quando voltar, que volte em qualquer mês. Eu vou querer fazer uma festa junina, setembrina, agostina, octubrina, enfim. Só quis extravasar isso. Numa festa junina, por exemplo, em outro momento, que não seja em junho, você coloca a mão próxima da fogueira lá de São João e você percebe que está aumentando a temperatura da sua mão. Se você chegar, bati meu cotovelo. Se você chegar com a mão próxima ali da fogueira. Então isso quer dizer que está saindo energia da fogueira. E de onde vem essa energia? Das ligações químicas dos reagentes, né? Os reagentes quebram suas ligações químicas e liberam energia. Essa liberação de energia das ligações químicas, ela emana para o ambiente, ela é liberada. Então ela é liberada da reação química para o ambiente, isso esquenta o ambiente, você percebe colocando a mão próxima. Então, lembra, a combustão é um tipo de reação exotérmica. Quer dizer então que só a combustão que é uma reação exotérmica? Não, várias reações são exotérmicas. Uma delas é a combustão, é um tipo, né, de reação exotérmica a combustão, mas existe reação, por exemplo, ácido forte, base forte, libera energia, mas não pega fogo, não é uma combustão. Libera energia que você consegue pegar lá no recipiente, pegar no copinho que está acontecendo a reação de ácido, por exemplo, clorídrico com soda cáustica. Reagiu, libera energia, mas não pega fogo. Você coloca a mão assim no recipiente, no vidrinho, que seja lá um tubo de ensaio, em que está ocorrendo a reação, e você percebe que é a liberação de energia, porque aquele vidrinho está quente. Por mais que não tenha sido uma combustão, tá? Mas eu acho bacana associar com combustão, porque na hora você já percebe que está liberando energia, porque esquentou o ambiente. Então, assim, exemplo clássico, essa primeira, né? Vela. Queima da vela, exotérmica ou endotérmica? Tá ali, ó. Exotérmica. Porque, é óbvio, tá liberando energia na forma de luz e calor, então é exotérmica. Exo, para fora, libera exportação. Importação endotérmica, exportação de energia exotérmica, tá? Roupa secando no varal. A roupa secando no varal, ela, quando ocorre a
secagem da roupa, é porque está ocorrendo o processo físico de evaporação da água presente na roupa, né, da lavagem, da água de lavagem da roupa. Então, para essa água sair da roupa, ela ficar seca, precisa ocorrer o processo de evaporação. A água evapora, né? Só que para evaporar, será que ela esquenta o ambiente ao redor? Ou será que ela resfria o ambiente ao redor quando ela evapora? É estranho pensar nisso, né? Porque você coloca a mão próxima da roupa, você não está percebendo se ela está esfriando sua mão ou se ela está esquentando sua mão. Porque essa evaporação da água ela acontece de um jeito muito lento, então você não percebe essa troca de temperatura. Mas vou te falar, a evaporação da água na secagem da roupa ela resfria o ambiente ao redor. Como é que eu sei disso? Eu sei porque a evaporação é um processo endotérmico. Lembre-se, a gente teve essa aula e a gente falou sobre estados físicos, mudança de estado físico, e a gente viu que aquelas mudanças de estado físico, que são fusão, as mudanças de estado físico, né? Mudanças de estado físico, que são fusão, vaporização e sublimação, elas precisam absorver energia para acontecer. Para você derreter o gelo, o gelo tem que absorver energia, né? Se colocar o gelo próximo de uma chama de fogão, ele derrete rápido, porque ele está absorvendo muita energia. A vaporização, no caso, evaporação da água presente nas roupas, na secagem da roupa no varal, ou a água fervendo numa chaleira, numa panela, elas estão precisando absorver, ganhar energia, seja a roupa no varal com a água ganhando energia do sol, né, dos raios solares para evaporar, seja na boca do fogão, a energia da boca do fogão sendo absorvida pela água para ela entrar em ebulição. Então, vaporização de qualquer tipo e fusão são processos endotérmicos, absorvem energia. Condensação, por exemplo, a condensação em que o vapor da água, por exemplo, vira água líquida, né, que ocorre no processo de formação das nuvens de chuva, ou o processo de solidificação, que é quando você pega lá um copo de água, coloca no congelador e vira gelo. Será que esses processos eles estão resfriando o ambiente ou esquentando o ambiente? Estranho pensar, né? Por exemplo, um copo de gelo, um copo de água solidificando. A solidificação ela acontece com liberação de energia. Então quer dizer que quando o gelo é formado, ele esquenta o ambiente ao redor? Sim. Então por que eu coloco ele no congelador se ele esquenta? Entende que não tem muito a ver uma coisa com a outra? O congelador, o que ele faz? Ele retira a energia daquela água. Ele tira a energia dela porque ele está muito frio. Está muito frio dentro do congelador, então ele retira a energia da água. Isso faz com que a água acabe compulsoriamente, liberando a energia dela. Para quem? Para o congelador que está absorvendo essa energia dela, tirando essa energia da água, e ela acaba por liberar tanta energia térmica, a temperatura dela diminui e ela congela. Então, esse congelar da água, a solidificação da água, é um exemplo de reação exotérmica. Assim como a condensação. A condensação do vapor d'água, quando o vapor de água no estado gasoso vira água líquida, também é um processo exotérmico. Então, processos endotérmicos são aqueles que passam de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Os processos exotérmicos são aqueles que voltam, que passam do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido. Eles são exotérmicos. Então, aqui no caso, a roupa secando no varal. É um processo exotérmico ou endotérmico? Endotérmico. Porque aquela roupa no varal, a água presente nela só está evaporando porque absorve a energia térmica dos raios solares. Senão não aconteceria. Beleza? Então, bacana. Processo endotérmico. Absorveu energia para acontecer, né? Agora, condensação. Acabei de falar. Né? Condensação. Condensação ali daquelas gotas que vão formando de água quando você tem a diferença, no choque térmico, né, no vidro. De um lado está muito frio, um lado está quente. E aí aquele vapor frio, do lado frio, né, o vapor frio encosta naquele vidro que está mais quente que o ambiente. Ele acaba, por conta de... Desculpe, é o contrário. O vapor do lado quente que encontra uma superfície fria, ele acaba perdendo energia para a superfície fria. Então, no caso, o vapor quente de água que chega próximo de um copo de suco gelado ou uma lasanha congelada, alguma coisa muito gelada, ele vai acabar... Não sei se você percebe isso na vida real, no cotidiano, que quando você coloca uma coisa muito gelada na mesa, por exemplo, no verão, ela vai acabar ficando toda molhada.
De onde vem esse molhado? Vem do vapor d'água que está no ar, que entra em contato com aquela superfície bem gelada e ele acaba perdendo energia para aquela superfície, o vapor de água perde energia para a superfície e ele acaba condensando, virando água líquida. Então a condensação é um exemplo de processo exotérmico, que tem que liberar energia para acontecer, assim como a solidificação. Então aqui, exotérmico. E por fim, a fotossíntese. A fotossíntese, ela absorve energia solar, assim como a evaporação da roupa. Então você está absorvendo energia endotérmica e não exotérmica. Beleza? Próximo exercício. Que é o da mesma página, né, da tarefa da aula 7. Número 2. UPF-RS. Não sei de onde é isso. Não sei mesmo. Tentei pensar aqui e não consegui achar de onde é. Mas é do Rio Grande do Sul. A termoquímica estuda a energia que é liberada ou absorvida sob a forma de calor e pressão constante em processos como mudanças de fase e reações químicas. Sobre a termoquímica, analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, uma reação de combustão é uma reação exotérmica? Libera energia, né? Sim, exotérmica. Na qual a variação de entalpia tem sinal negativo? Lembre-se. Vou escrever aqui, vou utilizar essa folha que está aqui só de enfeite até agora, né? A gente vai à frente, mas vou escrever aqui, ó. Endotérmico absorve energia e tem o valor de ΔH positivo. Valor de ΔH maior que zero, positivo, tá? Agora, uma reação exotérmica é o caso da combustão. Ela não absorve energia, ela libera energia. E aí, o ΔH, por conta disso, como está liberando, perdendo energia para o ambiente, perder energia, esse ΔH, a variação de entalpia, vai ser negativa, vai ser menor que zero, vai ter sinal negativo. Isso a gente viu exemplos nas aulas, né, nas videoaulas. Então tá aqui um quadrinho resumo, né, para você diferenciar. Vou colocar mais uma coisa aqui ainda, tá? A reação endotérmica, ela resfria o ambiente. E a reação exotérmica, ela esquenta o ambiente. Agora tá um resumão bacana. Ambiente. Agora sim. Reação endotérmica absorve energia, tem ΔH maior que zero, positivo, e resfria o ambiente. A reação exotérmica, ela libera energia, né? Ela perde energia. Portanto, a variação de entalpia é menor que zero, é negativa. Ela esquenta o ambiente. Ok? Então vamos ver aqui o que está escrito. Uma reação de combustão, uma reação exotérmica, na qual a variação de entalpia tem sinal negativo? Primeiro, uma combustão é exotérmica? Sim. E a reação exotérmica, aqui ó, a reação, a reação exotérmica, ela libera energia? Sim. Então tá certa a primeira? No qual a variação de entalpia tem sinal negativo? Desculpe. Certo. Então a primeira tá certa, a primeira é V que você marca. A segunda, então ficamos com quais alternativas por enquanto? A, B, D. Letra F, letra C e letra E, corta. A primeira tá certa, não pode ser nem letra C, nem letra E as respostas por enquanto. Segunda, quando uma reação endotérmica ocorre, o sistema formado pelos participantes dessa reação absorve calor das vizinhanças. Reação endotérmica absorve calor das vizinhanças, por isso resfria o ambiente? Certo. Então, quando a reação endotérmica ocorre, o sistema formado pelos participantes dessa reação, ou seja, os reagentes, eles absorvem calor das vizinhanças? Sim, por isso que eles resfriam as vizinhanças quando ocorrem, né? Porque eles absorvem calor, ganham calor delas. Certo. Então as duas primeiras estão certas, vamos ver. Só pode ser ou a letra B ou a letra D por enquanto. Beleza? Tá. Eita, deu um spoiler, agora finge que você não viu esse spoiler. Terceira ali. Derramando-se gotas de propanona na pele, é provocada uma sensação de frio. Justificada em razão da evaporação ser um processo exotérmico. Meu, se resfriou, pode ser exotérmico? Se resfriou? Lembre-se, processos exotérmicos esquentam o ambiente e não resfriam o ambiente, tá?
Quando você derrama gotas de propanona na pele, a propanona é tipo o álcool nesse sentido, é bastante volátil. Então colocou na pele, vai dar um geladão. Por quê? Porque aquela propanona ela está evaporando. E para ela evaporar, lembre-se que a evaporação precisa absorver energia. Então ela rouba a energia da sua pele e você sente frio por conta disso. Então está escrito aqui, ó, é provocada a sensação de frio, certo? Justificada em razão da evaporação ser um processo exotérmico? Endotérmico. É isso que está errado. Se tivesse escrito endotérmico em vez de exotérmico, estava certo. Mas não está, né? Então, V só pode ser a letra D. Então já sabemos que a resposta é a letra D. E aí, finalizando ali as duas últimas. A dissolução de ácidos concentrado em água é um processo exotérmico, que pode ser confirmado pela diminuição da temperatura? Um processo exotérmico, ele diminui a temperatura do ambiente? Ele esquenta, tipo pegar fogo, esquenta. Né? Ou pegar fogo ali, entre aspas, é uma reação de combustão, então esquenta o ambiente. Está errado dizer que vai resfriar porque é exotérmico, é o contrário. Então tá falsa essa. E a última, o processo de fusão do gelo absorve calor da vizinhança, certo? Fusão absorve calor? Absorve calor da vizinhança. Assim, a variação de entalpia tem sinal negativo. Peraí, se a fusão absorveu calor, ela não ganhou calor? Não tem o calor aumentando de quantidade? Não vai dar uma variação positiva se ela está ganhando calor? Absorvendo? Sim. Então, lembre-se aqui ó, na telinha, processos endotérmicos, aqueles que absorvem energia, têm valor de ΔH positivo, porque eles têm uma energia inicial e a energia deles no final vai ser maior, porque eles absorveram energia, eles não perderam. Tá? Então essa está errada. Ou seja, de fato, resposta letra D, VVFFF. Beleza? Tá. Aqui a gente teve uma aula com várias animações, várias fotinhos, né, dos fatores que alteram lá o valor de ΔH. Os fatores eram estado físico, estado alotrópico, daí a gente conversou um pouco sobre alotropia, né? E quantidade de reagentes, que a gente teve esse exemplo, né? Da reação da formação da pasta de dente de elefante, na liberação lá do gás oxigênio, né? Desculpa, da água oxigenada, quando em contato ali com o iodato de potássio. E aí os exercícios que eu passei eram exercícios 3 e 4, da página 6 do livro de atividade 6. Então vamos resolvê-los. Número 3. Com base nos conceitos de termoquímica, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver. A combustão é uma reação química que ocorre com absorção de calor? Liberação de calor. Então, falsa a primeira. Na prática, não se consegue medir a variação de entalpia de uma reação química. A gente não tem um monte de exemplo que a gente viu nas aulas já, com um monte de valor de ΔH, ΔH igual a tanto. Aquilo lá, por mais que seja teórico, na prática dá para fazer isso? Lembra que a gente conversou naquela aula 7 sobre a experiência que eu mesmo fiz no laboratório, de tacar fogo em uma noz, que através do fogo na noz você media lá o quanto que você colocava essa noz pegando fogo embaixo de um recipiente com água, essa água ia aumentar a temperatura dela em contato com a chama, e aí através da equação Q-macete da física, né, Q igual a mc ΔT, você conseguia o valor do calor, ou seja, você conseguia descobrir qual que era o ΔH da reação, né? Então, você só precisa de quê? De um calorímetro, que é esse processo. O calorímetro é esse recipiente em que você pode fazer uma reação química, por exemplo, ou um processo físico acontecer lá dentro, e você consegue colocar um termômetro, isolar termicamente para fazer a conta de quanto de energia o processo está liberando ou absorvendo. Isso é um calorímetro, tá? Então pode ser uma caixa fechada com, por exemplo, um calorímetro pode ser uma caixa de isopor com um termômetro enfiado. Faz uma reação lá dentro, a caixa de isopor isola, né, termicamente do ambiente ao redor, e você consegue, através do termômetro, saber se liberou ou absorveu energia. Então isso é um calorímetro. Com o calorímetro você consegue calcular o valor do ΔH. O que você não consegue é calcular o valor da entalpia, do H. O H a gente não tem como conseguir, não dá para calcular o H por definição. Mas o ΔH a gente consegue. Tá? O ΔH que importa para a gente, na verdade, né? O H, não, na prática, só o ΔH. O calor da reação depende somente da quantidade de reagente de produto? Lembra? Depende da quantidade de reagente, depende do estado alotrópico, né? Carbono, por exemplo, diamante, nanotubo, grafeno, grafite, cada um deles vai dar um valor de ΔH diferente.
E depende do estado físico também, né? Vou colocar lá carbono sólido, líquido ou gasoso, vai dar diferença no valor do ΔH. Então, tá errada essa também, só tem falsas até agora. E a última, a transformação da água sólida para água líquida ocorre com liberação de calor? Água sólida para água líquida, então é fusão, né? Fusão. A fusão ela não precisa ganhar energia para acontecer, tanto que se você colocar o gelo para derreter num lugar quente, ele vai derreter bem mais rápido, porque ele absorve energia térmica e derrete, né? Então ele faz a fusão dele muito mais rápido em locais quentes, porque ele absorve energia, né? Então ele pega aquele calor das vizinhanças e absorve essa energia para acontecer a fusão. Ele vai acabar resfriando um pouquinho o ambiente ao redor, né? E vai absorver essa energia por conta disso. Então, tudo errado. Tudo errado. Todas falsas. Próximo. Último exercício dessa aula 8. Bora resolvê-lo. Desde a pré-história, Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem... Subestimei a frase, né? Uma frase muito bem escrita. Não consegui entendê-la nas primeiras palavras, mas agora vai. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência do calor, cada vez maior das várias formas de energia. Você viu que eu li errado, né? A dislexia é foda. Então ali, ó, vem percebendo sua dependência cada vez maior das formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, denominadas respectivamente aquelas que liberam energia exotérmicas, aquelas que absorvem energia endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Então tem um gráfico que eu vou representar aqui. Desenhando o gráfico. Quando eu fico em silêncio, vocês conseguem ouvir esse barulhinho de riacho, de cachoeira que tem aqui na minha sala? Eu tô ouvindo, não sei se a câmera tá captando isso. É meio ASMR, né? Esse barulhinho é a fonte de água do meu gato, que fica fazendo esse barulhinho noite e dia. Então, se vocês estiverem estranhando, é só a fonte de água do meu gato. Entalpia H. Caminho da reação. Beleza. Então a gente tem esse gráfico reproduzido aqui na folha, né, fielmente, por mim mesmo. E aí, vamos ver lá as alternativas, né? Primeira, o gráfico representa uma reação endotérmica. Vamos ver. Aqui, ó, HR é entalpia... Deixa eu dar um zoomzinho. HR, escrito aqui, ó, é a entalpia dos reagentes, tá? HP, não é Harry Potter, HP também não é marca de impressora, nem do inimigo do HP, do pagode. HP é entalpia dos produtos. Então você tem lá entalpia dos reagentes em cima, entalpia dos produtos embaixo. Os reagentes eles têm uma energia maior, percebe? Ó, reagentes está lá em cima a entalpia deles. Produtos está aqui embaixo. Isso quer dizer que a reação é exotérmica ou endotérmica, essa representada aqui? Começou lá em cima e abaixou. Começou com bastante energia e perdeu energia. Se perdeu energia é porque liberou energia. Então a reação é exotérmica. Acertou quem respondeu exotérmica. Então esse ΔH aqui, ó, se ele está indo para baixo, ele está perdendo energia. ΔH é positivo ou negativo? ΔH, meu irmão, minha irmã, pessoas, é negativo. ΔH negativo, reação exotérmica. Então essa reação aqui, ó, representada é uma reação exotérmica. Tem alguma alternativa assim, ó? Letra B, o gráfico representa uma reação exotérmica? Letra B. Resposta é letra B. Ó, a letra A é ao contrário da B, tá errada. A letra C, a entalpia dos reagentes é igual a dos produtos. Mentira, você consegue ver no gráfico que é diferente. A entalpia dos produtos é maior. Não, ela tá lá embaixo. A variação de entalpia é maior que zero. Não, ela é menor que zero, ó. ΔH é negativo, porque desceu o patamar de energia, né? Perdeu, liberou energia, não ganhou energia.
Senão seria endotérmica. E o gráfico estaria de baixo para cima, né? Está de cima para baixo. Então perdeu ΔH negativo, menor que zero. É isso aí, acabamos com o exercício da aula 8. Vamos para essa aula aqui que a gente conversou, meio que revisou, né? Estados alotrópicos e viu alguns a mais, viu o nome do Buckminster Fullereno. A gente deu uma olhada no fósforo, resolveu uns exercícios mais para o final, né, de fixação. E bora resolver esse aqui, ó, que é o único exercício dessa aula que eu passei de tarefa. Então vamos finalizando já a aula, tá? Resolver esse aí. Eu vou escrever aqui, tá? Se eu consigo ver com essa resolução que tá ali meio bizarra. Mas ó, o exercício 5. Cadê? Aqui. Desenhar esse gráfico. Caminho da reação. Menos x. 0. Y. H. P1. P2. R. É isso. Esse é o gráfico, ó. Desse jeito aqui. Então tem algumas informações desse gráfico, né? Quais? Analise o gráfico que permite concluir o quê? Bom, vamos dar uma olhada nesse gráfico primeiro. E ler de novo ali. O gráfico a seguir representa a variação de entalpia de uma reação genérica. O que é genérica? Que ele não te deu quais são os reagentes, né? Só te deu um R de reagente. Isso é genérico. Que pode levar à formação dos produtos P1 e P2 a partir do reagente R. Então tá aqui seu reagente R, ele tem uma energia intermediária. E ele pode formar tanto o produto 1 quanto o produto 2. E são dois produtos diferentes possíveis, tá? Cada um deles vai dar uma energia final diferente. Então, perceba. A formação do produto 1, vou dar um zoom. A formação do produto 1 aqui, ó, para cima, não faz o reagente subir para conseguir entrar no patamar energético do produto? Não sobe a energia? Se sobe a energia, é porque ele ganha energia. Se ele ganha energia, é porque é um processo endotérmico, que é um processo de ΔH positivo, maior que zero. Já aqui a reação do R para o P2, formando o produto P2, é um processo exotérmico, que perde energia, libera energia, ΔH negativo, menor que zero. Tá? Ok. Outra coisa, vamos lendo as alternativas, né, para dar uma olhada no que eles pedem nesse enunciado. A análise do gráfico permite concluir que a reação libera energia para a produção de P1. Vamos ver. Para produzir P1 aqui, para produzir o P1 libera energia? Absorve energia, endotérmico. Então a primeira está errada. A análise do gráfico permite concluir que a produção de P2 é um processo endotérmico. Aqui para baixo, tá vendo P2 aqui para baixo? É exotérmico, né? Libera energia. Então a segunda, letra B, está errada. Letra C. A variação de entalpia para a formação de P1 é Y. Vamos ver. Um jeito que dá para fazer pensar essa variação de entalpia é final menos inicial. Tá? Então vamos lá. Variação de entalpia para esse processo aqui. Ó. Variação de entalpia, ΔH. Vai ser entalpia final menos inicial. Variação tipo ΔS na física, né? Que era posição final menos posição inicial. Então, ΔH. O final é o produto, né? Ele começou no reagente e terminou no produto. Então, o final aqui, ó, a entalpia final é essa, H. Desculpe. A entalpia final é a entalpia do produto, ó, que vale quanto? Vale Y, tá? Então, Y é o final. Final menos inicial. Quem que é o inicial aqui? O inicial não é, desculpe. O inicial não é a energia dos reagentes? R. Então, o final é Y e o inicial é R. Y menos R é quanto? Y. Quanto vale Y, professor? Você não calculou? Eu não sei quanto vale. Podia valer 30. Então, 30 menos 0, quanto que vale? 30. Sei que a resposta aqui, então, do ΔH para a formação do produto P1 é Y. Então, ΔH para a formação do produto P1, aquele que sobe aqui, ó, endotérmico, vale Y. Tá certo a letra C? A variação de entalpia para a formação de P1 é Y? Certo. Então, ficamos com a resposta letra C mesmo, tá? E vamos embora para a última aula e finalizar essa aula rapidão. A gente viu estados físicos, a gente viu... Essa aula foi bem importante, porque a gente viu energia de formação e energia de combustão, tá? E o exercício é sobre energia de combustão. Fazer algumas equações
de combustão completa, tá? Ó, a tabela apresenta as entalpias de combustão para diferentes substâncias frequentemente utilizadas como combustíveis. Com base nessas informações, resolva as seguintes questões. Letra A, só pedir a letra A, tá? Represente as equações termoquímicas das reações de combustão para cada combustível. Então, bora fazer para cada combustível. Ó, vou desenhar aqui, né? Escrever. Primeiro, cada combustível. O primeiro é metano. CH4 gasoso. O segundo é propano. C3H8 gasoso. Estamos terminando já, tá? C3H8 gasoso. O terceiro é C4H10 gasoso, que é o butano. C8H18. Que é o octano. Aí, C3OH, que é o metanol. CH3OH, né? Que é o metanol. E por fim, C2H5 OH, que é o etanol. Tá, eu vou colocar os estados físicos de cada um deles, pois o estado físico muda tudo aqui nessas questões. Líquido e líquido. Bacana. Lembrando, como é que faz uma equação de combustão? A gente, para essas entalpias de combustão, né? A gente fixa o valor 1 para o coeficiente de todos eles, vai ser 1 de cada um desse aqui. Tá? Tô fazendo todos aqui ao mesmo tempo porque é padronizado isso. E aí vai ser o combustível mais O2, certo? Combustível mais O2. Então vai ser cada combustível desse aqui somado com gás oxigênio. Mais O2 gasoso, mais O2 gasoso, mais O2 gasoso. Sempre assim, mais O2. Se é combustão, você tem que somar o combustível com O2. O2 gasoso. Mais O2 gasoso. Beleza, todo mundo. Aí você vai ter os reagentes, né? Você vai ter os produtos. Os produtos serão o quê? Olha, existem, lembra, a combustão completa e a combustão incompleta. Mas, se ninguém te fala nada sobre isso, você vai considerar o quê? Sempre a combustão completa. Tá? Essa é a opção oculta. Se ninguém falar assim, é completa, é incompleta, é porque é completa. Combustão completa quer dizer o quê? Quer dizer que o carbono não vai... o carbono aqui vai ser oxidado não a CO. Ele não vai ser oxidado a carbono comum, ele vai ser oxidado a CO2. Então, se ninguém falar nada de especial das combustões, o carbono com O2 vai dar o que de produto? CO2. Então, todo mundo aqui com CO2. Essa é pra minha tosse, né? Essa tosse é porque eu tô tempo demais sem tomar água. E eu tô falando demais, porque eu acabei de gravar a aula da primeira série. Eu tô gravando a aula da segunda série, então eu tô já mais de uma hora aqui falando, sem parar, meio alto. E eu não aqueci minha voz, péssimo exemplo. Então eu tô tossindo por causa disso, tá? Não se preocupem, não é coronavírus. Pelo menos acho que não, né? Beleza, tem CO2 aqui, todo mundo oxidado, né? E aí somar com o quê? Com água. Por quê? Porque todo mundo aqui tem hidrogênio, tá vendo? E o hidrogênio, quando oxidado numa combustão, gera água, né? Então, todo mundo com água. Líquida. Porque a gente está imaginando essas reações aqui no estado padrão a 25 graus Celsius. Então, a água é líquida nessa temperatura, né? Fechou aqui bonitinho. Já temos aqui todos os combustíveis mais O2, gerando CO2 mais água. Beleza? Falta o quê? Balancear cada um deles agora para finalizar as respostas. Agora que vem elas, né? Vamos ver como é que balanceia? Vamos ver se vocês lembram. Ó, um carbono tem que ter um carbono aqui. Então, um carbono. Hidrogênio tem 4, lá tem que ter 4. Ó. Tem quantos? Tem 2. Então, eu multiplico por 2. Pronto, agora eu tenho 4 hidrogênios aqui. 4 hidrogênios aqui. Oxigênio que falta, né? Vamos ver. Oxigênio desse lado a gente tem 2 mais 2, ou seja, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 2 dá 4 oxigênios do lado direito dessa primeira equação.
4 oxigênios aqui, tem que ter 4 oxigênios aqui. Então, multiplico por 2, né? Porque 2 vezes 2, 4. Pronto, a primeira está balanceada. 1 carbono dos dois lados, 4 hidrogênios dos dois lados e 4 oxigênios dos dois lados. Beleza? Vou dar um zoom aqui. Agora do C3H8, que é o propano. Olha, tenho 3 carbonos, beleza? Então aqui eu vou colocar 3 carbonos. Eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 8 hidrogênios. Então aqui eu vou colocar 8 hidrogênios. Já tem 2, né? Então eu multiplico por 4. Lembrando que aqui é só multiplicação. Ninguém vai somar nada até aqui. 2. Vai multiplicar por 4 para dar 8. Beleza? Então 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Agora os oxigênios para finalizar. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Então aqui desse lado esquerdo eu tenho que ter 10. Eu já tenho 2. Multiplico por 5 para conseguir 10. Tá? Então já fizemos as duas primeiras. Faltam só 4 e a gente finaliza a aula. Vamos lá. C4H10. C4H10 tem 4 carbonos. Tá vendo que eu estou fazendo sempre da mesma forma? Eu vejo primeiro o carbono, depois eu vejo o hidrogênio, depois eu vou lá para os produtos, somo os oxigênios e comparo com os oxigênios dos reagentes. É sempre a mesma coisa que eu faço. Dá sempre certo. Se quiser seguir assim, ótimo. 4 carbonos. Ó. Aqui, 4 carbonos. 10 hidrogênios. Vezes 5, 10. Vezes 5, 10 hidrogênios. Então, 10 hidrogênios, 10 hidrogênios. 4 carbonos, 4 carbonos. Falta aqui somar os oxigênios dos produtos para a gente comparar com os oxigênios lá nos reagentes, né? Então, 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. É isso? 4 vezes 2, 8. Mais 5, 8 mais 5, 13. Beleza. Tem que ter 13 desse lado aqui. E eu tenho 2. Então, eu multiplico por quanto o número 2 para conseguir o número 13? 13 sobre 2. Sempre, tipo assim, ó, uma dica, né? Às vezes, cara, você vai querer, por exemplo, aqui em cima, a gente precisava de 10 oxigênios. Então, pô, 10 é um número par, né? 10 é um número par, ou seja, 10 ele é um produto de uma multiplicação por 2, que é 5 vezes 2. Ele é um múltiplo de 2, porque ele é par. Agora, quando eu quero um número ímpar a partir da multiplicação por 2. Por exemplo, eu queria 13 aqui. Eu queria 13, mas eu tinha 2. Que número eu multiplico o 13... Não, desculpe. Que número eu multiplico o 2 para conseguir 13? Não tem um número inteiro, né? Então, a dica é, quando for um número ímpar que você quer de oxigênios, só escreva esse número ímpar sobre 2 aqui, ó, nesse oxigênio. Vai dar boa. Repare que nos próximos vai dar a mesma coisa, tá? Parecido. Ó, 8 carbonos. Aqui tem que ter 8 carbonos. 18 hidrogênios. Aqui tem que ter 9 vezes 2, 18 hidrogênios. Conta os oxigênios dos produtos, ó. 18 mais 9, 27. Eu tenho que ter 27 oxigênios desse lado, e eu tenho 2. Que número eu multiplico 2 para dar 27? Lembra, 27 não é um número que é múltiplo de 2, naturalmente, né? Então, o que eu faço? Eu uso o truque que eu usei aqui em cima. Se eu quero conseguir 27 a partir de alguma coisa vezes 2, que alguma coisa é essa? É o 27 por 2. Lógica, né? 27 por 2. Por que 27 por 2? Porque, ó, 27 por 2 não é metade do 27? Metade do 27 vezes 2. Não vai dar 27? E aí vamos fazer os dois últimos aqui e a gente fecha a aula, tá? CH3OH. Olha, tem um carbono, aqui tem que ter um carbono. Hidrogênios tem 4, ó, soma aqui. 4 hidrogênios, aqui tem que ter 4. Então multiplica por 2. 2 vezes 2, 4. Oxigênios tem 2 mais 2, 4. Aqui tem que ter... Ops. Aqui já ia cometer um erro. Qual o erro? É o erro que vocês não podem cometer, que eu também não posso, então não vou. Tá, vou fingir que não fiz. Que é assim, ó, vamos ver. Aqui desse lado a gente tem que ter quanto? 2 mais 2, 4. 4, certo? Desse lado esquerdo a gente também tem que ter 4. Mas, olha só que loucura, tem um oxigênio perdido aqui, ó, no combustível. Então a gente já tem um. A gente quer 4, a gente já tem um, que tá aqui, ó. Tá vendo que é diferente do resto de cima, que não tinha oxigênio no combustível? Aqui tem no combustível. Então a gente tem que pensar assim, pô, eu quero 4 desse lado, né? Beleza, aqui eu tenho que ter 4 também. Mas eu já tenho um. Então quantos que eu preciso desse cara aqui para fechar com esse 1 e dar 4? Que número
falta, essa é fácil, né? Vocês sabem disso, óbvio. Que número que eu preciso para chegar do 1 no 4? Eu preciso de 3. Então eu preciso ter 3 oxigênios saindo daqui, ó. E como é que eu consigo 3 oxigênios? Como é que eu consigo a resposta 3 sendo um número multiplicado por 2? Que número multiplicado por 2 dá 3? Usa a mesma lógica desses de cima que a gente usou. Eu quero 3 de resposta multiplicado por 2, é quanto? É 3 sobre 2. Ó. 3 sobre 2. 3 meios vezes 2 dá quanto? Dá 3. Aí, 3 oxigênios aqui. Mais 1, 4. Fecha com os 4 de lá. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, que tem oxigênio nessa última, né? Do etanol também tem oxigênio no produto. A gente também, no reagente, no combustível. A gente também vai ter que pensar isso, tá? Então, vamos lá. Carbonos, quantos tem? 2. O último a gente está fechando já. 2. Hidrogênios, tem 6. Aqui tem que ter 6, então multiplica por 3. Agora conta os oxigênios. 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. Aqui já tem 1. E eu quero 7. Já tem 1. Falta quanto? Falta 6. Eu quero 6 a partir da multiplicação de 2 vezes algum número. Que número vezes 2 que dá 6? Pô, aqui tá fácil. 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Bate com o 7 do produto. Então a gente tem, tadã, todos esses exercícios resolvidos aí. Ó. As respostas são 1, 2, 1, 2, dos numerozinhos, né, que a gente fez balanceamentos, coeficientes. 1, 5, 3, 4. 1, 13 sobre 2, 4, 5. 1, 27 sobre 2, 8, 9. 1, 3 sobre 2, 1, 2. 1, 3, 2, 3. Beleza? Fechou então, galera. Vou me despedir aqui. Tchau. Desconfigurei tudo, bicho. Ô, louco. Nossa senhora. Aí sim, agora sim. Bom, senhoras e senhores, nós estamos terminando então a nossa aula. Muito obrigado por ficarem até aqui e nos vemos aí na próxima semana. Tchau pra vocês. Um abraço de longe, né? Porque pandemia. Então, falou, tchau.